louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Estamos aqui no primeiro domingo do ano de 2026. Glória a Deus. Você está entregando a sua primícia ao Senhor nesta noite. E o Senhor tem uma palavra para todos nós, amém? Que nós possamos recebê-la com o coração aberto, os ouvidos atentos, para que ela possa germinar e frutificar na nossa vida. Antes de abrir a palavra, eu queria fazer uma oração para a gente iniciar nessa noite. Você que pode se colocar de pé, fique de pé, nós vamos orar. Já fica com a tua espada afiada aí, que nós vamos abri-la daqui a pouco. E para lembrar os irmãos, ou quem ainda não sabe, as próximas 6 semanas, a partir de hoje, né? Nós vamos estar falando sobre esse tema. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Ano passado, vocês se lembram, tem bastante pessoas aqui hoje com a camisa do Ele Vem e Eu Vou. E para nós irmos com Ele, nós precisamos que a chama esteja acesa. Aleluia. Então esse vai ser um tema latente na nossa igreja neste ano, para que a chama permaneça acesa. Então, hoje a palavra vai ser baseada nisso, amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te adoramos nesta noite, nós escolhemos estar em tua presença, Pai, e que em nome de Jesus os nossos ouvidos estejam atentos, que a nossa mente seja renovada pelo teu Espírito. Espírito Santo, trabalha em nosso meio. Seja o único aqui a falar aos corações, renova as mentes, abre os corações, Pai. Joga todo intento maligno por terra, Senhor, toda distração, que os nossos pensamentos se voltem para Ti. Invocamos a Tua presença aqui neste lugar, pois não há outro Deus, não há outro melhor. Nós queremos somente a Ti, Senhor, e que a nossa chama, se está acesa, que ela se mantenha acesa. Se ela está apagada, ela seja acesa nesta noite, Pai. Aleluia. E que em nome de Jesus possamos sair daqui, Senhor, cheios de Ti e esvaziados de nós mesmos. É o que nós queremos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aleluias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Olha o que diz aí. Não apaguem o Espírito. Vamos falar todo mundo junto? Não apaguem o Espírito. Deixa sua Bíblia aberta, pode se sentar. Nós vamos continuar lendo esse capítulo, mas por enquanto eu peço você que preste atenção por alguns minutos aqui, que eu vou falar. Então olha lá, não apaguem o Espírito. Se está escrito para nós não apagarmos o Espírito, é porque ele pode ser apagado dentro de nós. A chama pode se apagar. E nós devemos manter a chama acesa, assim como o versículo-chave desse tema que nós vamos falar durante essas semanas, fala que, lá em Levítico, né, que o fogo deve arder no altar constantemente. Assim deve ser a nossa vida na presença do Senhor Jesus. Porque hoje nós somos o templo do Espírito e Ele habita dentro de nós. Se Ele habita dentro de nós, essa chama precisa permanecer acesa. E parece óbvio que para a gente manter a chama acesa, a gente precisa atrair o Espírito Santo. Precisamos viver em santidade, de acordo com a palavra, ler Bíblia, vir à igreja, orar, jejuar. É bem óbvio que é assim que nós mantemos a chama acesa. Mas por que será que para a vida de um crente que já aceitou Jesus e que já se batizou e está frequentando a casa de Deus, por que então, sendo tão óbvio, é tão difícil?
Porque por tantas vezes a nossa chama fica ali quase se apagando. Quem aqui nunca desanimou? Quem aqui nunca deu uma vontade de dar uma paradinha? Quem aqui nunca deu uma... eu vou adorar o Senhor só em casa mesmo? E aí lá não tem como manter a chama acesa. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso. É lógico, a palavra diz sim, que nós devemos buscar o Senhor na nossa casa, na nossa intimidade, no nosso quarto. Sim, isso é essencial. Isso também mantém a chama acesa. Mas nós vamos ver que existem outras práticas que nos ajudam a manter a chama acesa, que a palavra nos diz. Então por que será que às vezes a gente não consegue? Por que a nossa chama às vezes fica tão minguadinha? E às vezes ela minguadinha, a gente vem na igreja, a gente não sai da igreja, que a gente sabe que ela não pode se apagar, mas ela fica ali, ó, quase não queimando mais. A gente vem só por vir, vem para cumprir uma tabela, vem porque dia de domingo é dia de vir na igreja. Vem porque a gente gosta de ver os irmãos, ouvir um louvor bonito. Mas será que é só isso? E essa chaminha vai ficando ali, ó. Não apaga, mas fica ali tão miudinha. Como será que nós podemos aumentar essa chama? Aumentar essa chama a ponto de queimar quem está ao nosso redor. Então hoje eu vou falar para vocês sobre como nós podemos manter essa chama acesa. Como nesse livro, nesse capítulo, nesse livro de essa carta, né, de Tessalonicenses, Deus ensina a gente a como manter essa chama acesa. E como existem situações que nós fazemos, muitas vezes até sem perceber, que apaga essa chama dentro de nós. Então ainda no mesmo lugar que você está aberto aí, nós lemos o 19, não foi? Eu queria ler com você agora do 1 ao 8. Você está aberto aí no 1 Tessalonicenses 5. A gente leu 19, agora você vai voltar. E nós vamos ler do 1 ao 8. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ó. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. E quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles. Como as dores de parto, a mulher grávida, de modo nenhum escamparão. Isso aí a gente já sabe, né? Ano passado nós falamos o tempo todo, ele vem, né? E a palavra diz que ele vai vir sobre o ladrão, mas não para aqueles que estão esperando. Para aqueles que não acreditam, para aqueles que não obedecem. Mas para mim e para você que estamos esperando, não é como ladrão. Porque nós acabamos de cantar, né? E Yeshua vem saltando pelos montes. Estou te esperando para dançar. Nós estamos esperando e aguardando. Eu não sei no seu coração, mas essas canções me dão um sentimento assim, meu Deus, que vontade de chegar esse dia logo. Por quê? Porque nós estamos esperando. Continuando. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão, tá vendo? Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios, pois os que dormem de noite dormem, os que se embriagam de noite se embriagam. Olha aí, vamos falar a primeira chave aí que o Senhor nos ensina nessa palavra. O versículo 8 fala: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Sóbrios. O que significa ser sóbrio? Significa ser alguém equilibrado. Significa ser alguém constante, que tem controle, que é moderado, que tem clareza mental,
para tomar decisões e atitudes. A palavra está falando, somos do dia, sejamos sóbrios. Primeira chave, sóbrios. Precisamos ser sóbrios, moderados. E aí eu me lembro do fruto do Espírito, que fala sobre a gente ter domínio próprio, sobre a gente ter temperança, sobre a gente ser paciente. A palavra se interliga o tempo inteiro, irmãos. Então, para mim, uma das formas de eu manter a chama acesa é eu ser sóbrio, eu permanecer no Senhor e buscar o fruto do Espírito na minha vida. E ali fala uma coisa interessante, couraça da fé. Por que couraça da fé? Você já parou para pensar nisso? Couraça da fé. Por que a palavra, quando fala de fé, fala escudo da fé, couraça da fé? Proteger. Uma proteção. Por quê? Eu preciso que a fé seja a minha defesa e a minha armadura. Porque por vezes o inimigo, ele está onde? Ele está ao derredor. Se ele está ao derredor, ele está me observando. E os passos que eu estou caminhando, ele vai estar ali tentando me seduzir. Com ofertas, com palavras. E ele quer me enredar para que eu saia do caminho. Então, se ele está ali, se ele por vezes vai falar palavras ao meu ouvido para me desanimar, para me tropeçar, para me fazer coisas que eu não devia fazer, se a minha fé está firmada, eu lembro o tempo inteiro do que o Senhor me disse, do que Ele me ensinou na palavra, do que eu aprendi na igreja, do que aquele irmão na fé que caminhou comigo me ensinou. E essa fé, ela me mantém firme, ela me sustenta. Ela é como um escudo para que eu não caia no enredo mentiroso do maligno. Então eu preciso estar atenta. Eu preciso estar de olhos abertos. Eu preciso me lembrar constantemente daquilo que me dá esperança, que é a palavra do Senhor, que é as promessas que Ele tem para mim, que é do que Ele já me falou, daquilo que eu já aprendi. Quantas vezes você já viu um irmão da fé querendo desistir? Todos nós já passamos por isso. Ou às vezes até nós mesmos desistimos, fraquejamos, ficamos tristes por alguma situação ou circunstância, parece que vai ser impossível. E aí vem alguém e fala para nós, mas o Senhor é o Deus do impossível. Ele muda até montanha de lugar, Ele ressuscita um morto. Ele faz um vale de ossos secos tornar a vida. E aí a nossa fé faz o quê? Ela reage, ela levanta. E aquilo se transforma em um escudo diante daquele fraquejar que nós demos. Então, a couraça da fé, nós precisamos estar com essa couraça, ter essa casca de fé forte. E aí como é que eu busco essa fé também, irmãos? Não tem segredo, não tem mistério, não tem outra coisa. Palavra, jejum, oração, vir na igreja, andar com gente que te ensina, que te põe para cima. Isso vai fazer na tua fé. Quantas vezes você veio na igreja e às vezes um testemunho do irmão te levantou? Você ouviu o que aconteceu na vida do irmão e você fala, nossa, esse meu Deus é maravilhoso. E se ele fez isso na vida dele, vai fazer na minha também. Quantas vezes aqui na igreja você chegou triste e a palavra foi como uma flecha no seu coração e fez a sua fé? A couraça. E ali depois fala do amor e o capacete da esperança da salvação. O amor. O amor. O Senhor fala na palavra dele que Ele é amor e que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E que nos últimos dias o amor
de muitos aconteceria o quê? Esfriaria. E é doloroso, mas quem tem visto o amor se esfriar? Muitos. A gente está vendo todo dia o amor se esfriar. E aí é fácil a gente colocar o dedo em quem está lá fora sem amor. A gente aqui poderia dar N exemplos da falta de amor lá fora. No noticiário mesmo que você abrir aí, qualquer um da internet vai ter notícias horrorosas. De pai matando filho, filho matando pai. Coisas horríveis. Aí a gente fala, o amor está se esfriando. Mas e se a gente olhar para nós? Para cá? Para nós? Para mim e para você? Porque o amor está se esfriando não é só lá fora. É aqui. Às vezes o amor está esfriando do nosso cuidado com o outro irmão. A gente não tem mais paciência. Ai, aquele irmão lá vive dando problema, vive caindo, vive... Nossa, já está 10 anos na igreja e não firma. Aí a gente vai cansando dele. E o Senhor se cansa. A gente erra pra caramba, o Senhor se cansa. Às vezes a gente não erra daquele jeito. Às vezes o nosso erro é um cadinho mais oculto. Mas o Senhor se cansa da gente. E aí a gente vai cansando de ajudar o irmão. Porque o irmão já pisou na bola tantas vezes. E realmente, irmão, a vida é feita de escolhas. Nós escolhemos o caminho que vamos andar. E existem caminhos que levam à vida e caminhos que levam à morte. E tem gente caminhando para a morte. Só que mesmo vendo as pessoas caminhando para a morte, às vezes sabendo que aquele caminho é morte, nós precisamos ter misericórdia, porque o Senhor tem. E nós somos imitadores dele. Então isso não justifica a gente falar assim, mas esse irmão aí já teve na presença de Deus, está lá fora de novo, é sem vergonha. Irmãos, a chama dele apagou. Apagou. E assim como a dele apagou, misericórdia para que isso não aconteça. Mas a nossa também pode, se a gente não vigiar. Do mesmo jeito que um dia o irmão tropeçou, eu e você podemos tropeçar. E nós devemos estender a mão para quem sabe aquela nossa chama que está acesa, faça a dele reacender. E a gente trazer ele para perto de novo. E a chama dele apagada voltar, nem que seja com um foguinho. E ele volta. E ali vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Mas esse amor está se esfriando entre nós. Por quê? Porque a gente está preocupado com a gente mesmo. Que a gente já tem muito problema. Que a nossa vida já é bem cansativa, já a nossa agenda já é bem lotada. E aí eu vou gastar tempo de cuidar daquele lá, que a gente fala assim, né? Aquele que não quer nada. Será que ele não quer nada, irmão? Essa semana eu recebi um telefonema de uma pessoa aos prantos, falando assim para mim: eu sei que eu estou indo para o caminho de morte, mas eu não tenho força para voltar. E ela me falou isso chorando. Eu não tenho força para voltar. Por quê? Porque a chama dela apagou. Só que quando ela me liga, falando isso para mim, o que eu preciso? Levar minha chama lá correndo nela. E através de um testemunho de fé, de uma oração, da palavra, falar: não, irmã, reanima que você consegue, o Senhor te ama, o Senhor é contigo, vai dar certo, você vai voltar, porque o Senhor te escolheu, o Senhor te perdoa, o Senhor te ama, levanta, não vai mais para esse caminho de morte, porque o Senhor tem vida para você. Mas eu preciso ter amor para fazer isso, porque senão eu ouço isso e falo assim: ai, larga essa irmã para lá, dá muito problema, muito problemático, tá de novo caindo nos mesmos problemas. Isso daí é o quê? O amor esfriando. E aí a gente olha para o amor esfriando só lá de fora, e o amor esfriando aqui dentro. E o amor esfriando para quem vem num culto maravilhoso como esse, cristocêntrico, onde os louvores são para engrandecer Ele, e está no banco
com pensamento lá na segunda-feira, do patrão, do trabalho que está esperando, que amanhã vai ser um dia cansativo. Ou então está pensando na janta que ainda às vezes tem que fazer, no filho que está doente, na mãe que está com problema. Ou então está pensando só na cama porque está cansado pra caramba. Isso também é uma forma de esfriar o amor. Que você vem aqui, você vai dar 2 horinhas para Deus e você não consegue dar o seu melhor. Você não consegue desligar o seu pensamento lá de fora dos problemas e ligar somente nele e adorar a Ele com tudo que você tem. Se você levantou hoje, se você está respirando, é graças a Ele. Se você se alimentou hoje, se você está vestindo uma roupa, é graças a Ele. Às vezes a gente acha assim, não, eu que trabalhei, comprei. Você comprou o ar? Você comprou sua saúde? O Senhor te deu de graça. E ainda sem a gente merecer. E aí eu venho para cá, mas meu coração está longe. O amor está frio. A chama está assim, porque eu ainda consegui vir, mas está assim. Porque eu chego aqui e em vez de eu ligar meu pensamento no Senhor, às vezes eu estou olhando. Meu pensamento está em quem está aqui, julgando o irmão, a roupa que o irmão veio, a cara que o irmão está fazendo, ou porque que o irmão não veio. Irmão, esquece isso. Você veio aqui para adorar, para ouvir o Senhor, para estar com Ele. É tão pouco. É tão pouco. Seu domingo tem quantas horas? E quantas horas você fez coisas para você hoje? E para Deus, sobrou quanto? E nesse pouquinho você não vai dar o seu melhor? Não vamos deixar o amor esfriar, porque isso apaga a nossa chama. Isso apaga a nossa chama. Esperança da salvação. Esperança da salvação. Capacete da esperança da salvação. Irmão, nós estamos plantando aqui para quê? Qual que é o nosso lugar? É o céu. Nós falamos aqui uns domingos atrás sobre o reino. Não é esse reino que nós estamos buscando? É para lá que eu vou. Então eu tenho que plantar hoje, pensando no meu lugar eterno. Quantas pessoas têm plantado para esse mundo de agora? Ah, mas eu preciso trabalhar para comer. Lógico, precisa, até a palavra fala isso. Preciso trabalhar, preciso ter o dinheiro, preciso fazer as coisas da terra. Mas o seu coração está onde? Porque tem gente fazendo isso tudo com o coração aqui. Com o coração preso ao dinheiro. Querendo ter coisas, só coisas. É errado querer ter um carro novo, uma casa. Não é errado, irmão. Mas aquilo tem seu coração? Se tem teu coração, virou um Deus da sua vida. Se eu só trabalho, por quê? Porque eu quero dinheiro, eu quero viajar, eu quero ter carro, eu quero... E se cansa, e se frustra, e a vida vive em torno disso. Você não está pensando no seu futuro, no céu, não. Você está pensando só aqui. E aqui é muito passageiro. Quantas vezes nós já falamos aqui, gente, que aqui você vai viver, no máximo, 80, 100 anos, se for muito bem vivido. E 80, 100, já estou sendo bem positiva. Mas lá é eterno. E a gente está plantando só para cá? Tudo que eu planto, eu vou colher. E tem coisas que eu plantando aqui, vou colher aqui sim. Mas é essa a colheita mais importante? E quantas pessoas se importando, em vez de pensar na salvação, pensar lá no céu, ter o galardão no céu, galardão, a recompensa. A gente está querendo recompensa aqui. A gente vem para a igreja, ou a gente faz as coisas para Deus, esperando um aplauso do irmão, esperando uma batidinha nas costas,
esperando que as pessoas vejam o quanto eu sou espiritual, mostrar para a família que a minha família é crente, está tudo na igreja, glória a Deus, mas faz isso com uma soberba. Você está fazendo isso para quê? O importante é o seu coração no Senhor, porque você um dia vai se encontrar com Ele, vai viver com Ele eternamente. O nosso coração, a nossa motivação tem que estar nisso. E quantas vezes a gente vem para a casa de Deus, vive uma vida religiosa, sem a presença dEle. Por quê? Porque a nossa mente está na terra, nossa mente é terrena, em vez de ser celestial, em vez de estarmos com a esperança na salvação. Hoje, o seu pensamento hoje, se eu perguntar para você hoje, quem aqui trabalha fora, levanta a mão, por favor. Maior parte. Trabalha fora. Quando eu falo trabalha fora, você trabalha para ter algum dinheiro, gente. Não é, quer dizer que é fora, né? Quem trabalha. Um montão de gente a maioria. O foco do seu trabalho hoje. Sonda agora o seu coração. Você não vai responder para mim, você vai responder para você, para Deus. Sonda o seu coração agora. O seu trabalho, você trabalha hoje para quê? O que será que vem na sua mente agora, quando você pensou nisso? Se o meu foco é a salvação, o meu trabalho hoje, eu trabalho hoje para engrandecer o nome do Senhor. Para que aquilo que eu faço hoje impacte alguém. Sim, é para me colher, para me comer, para ser o meu sustento. Mas, principalmente para engrandecer o nome do Senhor. Será que a maioria pensou assim? Deveríamos pensar. Para ter a nossa cabeça na esperança da salvação, essa tem que ser a nossa mentalidade. Oh, mas não tem nada a ver não, mãe. Eu trabalho para engrandecer o nome do Senhor, eu vendo roupa. Eu vendo chip de celular. O que tem a ver isso, engrandecer o nome do Senhor vendendo chip de celular? Sou professora, o que tem a ver? Sou polícia, o que tem a ver isso? Tudo a ver. As pessoas que chegam até você, um cliente que chega até você, uma criança que chega para você ensinar, alguém preso, a Fran evangeliza as pessoas lá dentro da delegacia. A tia Isabel evangeliza as crianças lá dentro da escola. O meu marido prega para os amigos dele da polícia. E até às vezes para os caras que ele vai prender. O Berenilson, que está lá que é enfermeiro, ele vai tratar as pessoas, ele lança uma palavra. Ele lida com amor e as pessoas veem Jesus nele. A Zezé, quando vai mexendo nos cabelos das irmãs lá, está profetizando, está falando do amor de Deus, as mulheres estão lá falando e ela está aconselhando na palavra. Posso dar N exemplos aqui? Então o seu trabalho é para a glória de Deus. Você está fazendo com a mente na salvação. Quando eu vou estar com Ele eternamente. Eu não estou fazendo só para ganhar dinheiro. Estou fazendo para me sustentar. Pastor Jairo, quando entra numa casa para arrumar uma máquina, ele vai lá e deixa uma semente de Deus. Isso é viver com a mente, pensando no Senhor, mantendo a chama acesa. Porque se eu estou com uma chama, aonde eu entro com aquela chama tem que clarear, tem que aquecer, tem que brilhar e tem que queimar. A chama não é só para mim. A chama é para quem está perto de mim também. Então a minha mente, ela tem que ser voltada para o Senhor o tempo inteiro. Eu não sou crente só aqui no dia de domingo. Inclusive, a minha vida é maior lá fora, trabalhando com a minha família, do que aqui dentro da igreja, louvando o Senhor e ouvindo a palavra dele. Eu vivo muito mais lá fora do que aqui dentro.
Então é mais difícil e eu preciso me preocupar em manter a chama lá fora. Que aqui ainda é mais fácil. E a minha cabeça tem que estar focada. Ser sóbrio, ter a couraça da fé, o amor, o capacete da esperança da salvação. Essas são chaves para nos manter com a chama acesa do Senhor. E aí a segunda chave, eu queria que a gente lesse o capítulo 9 em diante. Projeta para mim, por favor. Mesmo se 1 Tessalonicenses 5, e agora a gente vai ler do 9 adiante. Nós paramos no 8. Nós vamos continuar agora. 9 em diante. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, olha aí uma chave importante. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Olha o amor aí, ó, falando do amor que a gente falou aqui agora. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Até aí, que o 19 a gente já leu, né? Segunda chave, então, para me manter minha chama acesa. Consolem uns aos outros, edifiquem-se mutuamente. A unidade, ela protege a chama. A unidade protege a chama. Se eu pedir aqui a alguém para acender uma vela, e eu pegar aqui e tentar acender, os ventiladores já vão atrapalhar. E mesmo se eu desligar o ventilador, o pouco vento que entrar, apesar de que mulher nem está ventando, mas o pouco vento que entrar vai atrapalhar para me acender. E aí, se com muito custo eu acender, a pessoa vai ter que ficar assim, não vai? Por quê? Porque o fogo vai querer apagar. Mas se eu falar assim, ó, colocar uma pessoa no meio, um monte de gente em volta dela, acender a velinha com a chaminha e todo mundo ficar protegendo, vai ser mais fácil? Vai ser mais fácil. Vai ser menos difícil. A unidade, ela protege a unção de Deus em nós. A unidade ajuda a essa chama a manter acesa. Nós estamos aqui congregados em um corpo. Esse corpo nos protege. Por quê? Porque aqui eu aprendo. Porque aqui eu compartilho. Porque aqui eu ajudo. Porque aqui eu sou ajudado. Aqui eu fico furioso também. E aí o Espírito Santo vem e me trata. Aqui eu consigo desenvolver o fruto do Espírito. Como é que eu vou desenvolver minha paciência se eu não tiver uma situação que me deixe impaciente? Então eu vivendo num corpo, tudo isso vai contribuir. Porque sozinho é mais fácil ter paciência, não é? Quem não consegue ter paciência ali sozinho, sem ninguém para falar alguma coisa,
sem ninguém para tirar a tua atenção, sem ninguém para tirar teu foco daquilo que você quer fazer. Isso é fácil. Então, o corpo, ele nos desenvolve. Você já parou para pensar na palavra desenvolver? O que é envolver? Se eu falar assim, vamos envolver esse microfone. Aí eu posso pegar um tecido e fazer assim, ó, envolver o microfone. Eu vou estar envolvendo ele. Aí se eu falar assim agora vamos desenvolver. Vou fazer o quê? Tirar, não é isso? O que é desenvolver a nossa fé? Tirar as nossas máscaras, as nossas mazelas, aquilo que nos afasta do Senhor. O Senhor vai tirando. E esse desenvolvimento, ele acontece no corpo. A minha intimidade com Deus na minha casa sozinho não pode faltar. E é essencial. Porém, esse desenvolvimento eu não consigo somente lá. Eu consigo ele convivendo. Porque eu só vejo, às vezes o Senhor vai me mostrar lá no meu momento, a sós com Ele, o que eu preciso mudar. Mas com certeza Ele vai usar uma situação que aconteceu às vezes aqui. Ou convivendo com pessoas. Então, para me desenvolver a minha fé, para me desenvolver a minha vida com o Senhor, a minha unção, eu preciso estar no corpo. A gente fala que nós somos membros de um corpo, o corpo de Cristo. Se eu cortar minha mão aqui, ela morre, não morre? Se ela ficar ali no chão, eu posso sobreviver, estancando o sangue, mas se ela não for recolocada no meu braço no tempo certo, eu perco a minha mão, ela morre. Mas eu continuo vivo. Isso significa que um membro sem corpo morre. Nós precisamos do corpo. O corpo nos protege. O sangue corre. O sangue de Jesus corre no corpo. E nós somos um corpo. E aqui a gente aprende, aqui a gente evolui na presença de Deus. Então a unidade, ela é uma proteção da chama. Como eu falei lá no início, quando eu estava dando o exemplo do amor, quantas vezes um testemunho te levantou? Porque você está no corpo, porque alguém falou do que aconteceu na vida dela, de Jesus, e aquilo aumenta a tua fé, a tua couraça fica maior. E isso só é possível na unidade. Quando alguém pede socorro, fala, eu estou afastada do Senhor, eu não estou conseguindo mais, né? Que eu falei, a chama dela se apagou. Por que a chama dela se apagou? Porque ela saiu do corpo. Porque se ela tivesse permanecido no corpo e tivesse pedido ajuda, alguém estava sustentando ela. A chama de alguém estava mantendo a chama dela mais acesa. Mas se eu me afasto, se eu fico sozinha, eu sou mais propensa a chama se apagar. Então a unidade nos protege. O que é admoestar que nós lemos lá na palavra? Falou duas vezes, me falou, pelo menos na minha tradução, não sei na de vocês. Falou, deixa eu ver aqui, ó. Ih, minha Bíblia diz, saiu do lugar, voltou. Falou no versículo 14 e falou no primeiro, no 12. Falou no 12, ó. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. E lá no 14 fala assim, ó. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem em forma desordenada. Tem outra tradução aí? Está falando outra coisa? Ou só essa palavra? Admoestem, né? O que é admoestar? É chamar a atenção, advertir. Quantas vezes alguém já te exortou e te colocou no prumo?
Eu já levei puxadas de orelha que me botou no trilho. Vou até compartilhar uma aqui, né? Pra vocês verem a vergonha que eu passei. Eu estava muito chateada com muitas coisas no ministério antigo que eu estava. E aí uma pastora veio me ajudar. Ela veio com a chama dela, né? Que a minha estava bem fraquinha. E aí ela falou assim para mim: e por que você abandonou o ministério? Por que você parou de fazer tudo? Por que você saiu fora de tudo? Não era para você fazer isso, isso vai te enfraquecendo. Por que você parou? Eu falei: porque eu não quero mais. Aí ela: parabéns, você foi chamada para fazer a sua vontade mesmo, né? Aí eu engoli seco, porque eu achei que você tinha sido chamada para fazer a vontade de Deus, não a sua. Mas você deve ser diferente. Deus chamou você para fazer a sua vontade. Pá, pá. Eu respirei fundo, calei minha boca, fui para casa, chorei amargamente e fui voltando para um. Quantas vezes alguém já te exortou, já te deu um tapa na cara desse e fez você acordar para a vida? Admoestar. E a palavra aqui fala, ó: admoestem uns aos outros com amor. Não esquece do amor. Não deixa o amor de lado e usa só a admoestação, não. É tudo junto. Mas nós precisamos. Se está vendo o irmão tropeçar, alerta ele, não deixa ele ir pro buraco, não. Fala com amor, com jeitinho, ora antes, pede estratégia ao Espírito Santo, pede oportunidade, vai lá e exorta. Com amor, sabedoria, vigilância, domínio próprio, paciência. Não esquece de nada que nós falamos antes. Mas faça, porque é nosso papel de igreja. E você, se for exortado por alguém, abra o seu coração e receba isso como um amor de Deus na sua vida. Porque se a pessoa está te exortando, é porque ela se preocupa com você, é porque ela se importa. E é porque ela está sendo usada pelo Espírito Santo para que a tua chama continue acesa. E isso é possível onde? No ambiente de unidade, no corpo. Puxão de orelha é válido. Quem é pai aí que já deu puxão de orelha no filho, sabe que foi por amor, sabe que foi por uma boa causa. O Senhor também puxa a nossa orelha. E algumas vezes Ele usa pessoas para puxar a nossa orelha. E isso é fundamental para manter a chama acesa. Então eu quero que você pense o seguinte: se essas coisas me ajudam a manter a chama acesa, me protegem, o que será que apaga a chama do Senhor em mim? Além de não fazer aquilo que nós falamos, mas o que será que apaga a nossa chama? A principal causa é a falta de arrependimento. Mas arrepender de quê? Eu já saí do mundo, já aceitei Jesus, já não pratico as coisas que eu praticava. O arrependimento, ele faz parte da vida do crente, ele é cotidiano. Sabe por quê? Se você falar uma mentirinha, aquela mentirinha só para não dar ruim, só para passar o pano, deixou de ser mentira? Se eu dei aquela enganadinha ali só para não ficar mal na fita, deixou de ser enganação? Se eu meti o pau no irmão, meti um pau na minha família, falei mal, fiz fofoca, é pecado ou não é? E a gente não cai nessa cilada às vezes? Então eu preciso me arrepender todo dia ou não preciso? Preguicinha, aquela preguicinha gostosa, trabalhei muito, que preguiça,
hoje não vou orar não, deixa para amanhã, vou lá. Ler a Bíblia hoje não deu tempo, nossa, o dia foi puxado, deu tempo não. Hoje eu vou na igreja, Deus não vai me perdoar, eu vou na igreja hoje não, eu fui o ano inteiro, um dia que eu faltar. Mas é pecado eu faltar um culto? É pecado você ter preguiça. Isso é pecado. Se você faltar porque você está doente, foi impossibilitado, não é pecado. Mas se você não fizer porque você tem preguiça, a preguiça é pecado. E aí, eu preciso ou não preciso me arrepender todo dia? O arrependimento tem que ser cotidiano, irmãos. Se eu não me arrepender, e o arrependimento está em todas as outras coisas que nós falamos, quando nós não fazemos. Quando eu não amo meu irmão, quando eu quero caminhar sozinho, não quero a proteção, quando eu estou passando por dificuldade, minha chama dá uma baixadinha, quando a minha fé não está tão firme assim, quando eu não estou confiando tanto assim nas palavras que o Senhor falou para mim, eu preciso me arrepender todos os dias. Todos os dias. Sem o arrependimento, a nossa chama apaga. Eu queria colocar um videozinho, umas situações corriqueiras para a gente pensar, para a gente se olhar, para a gente se examinar. Que é coisas que a gente nem percebe que faz às vezes. São coisas que são corriqueiras, mas se a gente não vigiar, a chama apaga. Olha, vamos lá. É estranho pedir transformação quando no fundo você ainda negocia com tudo aquilo que te derruba. É bem estranho pedir oração por algo que você não muda porque não quer, né? Meu irmão, me ajuda. Não consigo, mas depende da sua força de vontade. Você escolhe. Você é dono das suas vontades ou a sua vontade é dono de você? É bem estranho pedir cura quando você protege exatamente aquilo que te adoece. É bem estranho pedir direção se você insiste em caminhar por atalhos que já te perderam antes. É bem estranho pedir paz enquanto você alimenta conversas que viram tempestade dentro de você. Para que voltar naquele assunto? Para que procurar aquelas pessoas para falar coisas que não te edificam? Não são situações corriqueiras? Depende de quem? De mim. E se eu estiver no corpo, é mais fácil de eu pedir ajuda e manter a chama acesa? É minha responsabilidade. Eu preciso manter a chama acesa, mas eu tenho ajuda. O Espírito Santo disse que estaria comigo todos os dias, é uma promessa. Está na Bíblia. O Senhor mente? Ele disse que estaria todos os dias. Mas por que tem gente que parece que não... que o Espírito Santo já está bem longe? Porque a gente leu lá o primeiro versículo 19. Porque nós podemos apagar ele dentro de nós. Quando apaga, a pessoa já não ouve mais. Não se interessa mais. Não dá mais ouvidos. E aí fica tudo mais difícil. Mas se a chama estiver acesa, eu ouço, eu obedeço, eu sigo o caminho. E eu trilho na vontade dele. Amém? Hoje então, nós descobrimos nesse versículo, nesse capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, medita nele em casa mais, não deixa só aqui não, deixa o Espírito Santo continuar falando com você através disso, porque o Senhor vai mostrar para você coisas específicas que tem mantido sua chama acesa e o que tem feito a sua chama apagar. Mas você precisa meditar, buscar, para você se desenvolver na presença do Senhor. Então, essa semana, eu vou falar para você, assim, um conselho, digamos assim. Um conselho.
leia esse capítulo de novo, detalhadamente, degustando, sabe? Degustando. Todo dia um pouquinho, lê, relê. Você sabia que o Senhor, Ele se revela a gente, e a gente aprende a palavra muitas vezes assim, lendo, relendo, a gente não entende, a gente lê de novo, lê mais um pouquinho, lê, pede o Espírito Santo, lê de novo, e o Senhor vai se apresentando a nós, vai mostrando, vai abrindo os nossos olhos, vai renovando a nossa mente, e assim a gente aprende. Amém? Se coloca de pé, nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a manter essa chama acesa, a cumprir com a palavra dEle, a obedecer aquilo que Ele tem nos ensinado e a entender de forma prática e objetiva tudo aquilo que Ele tem falado nesse altar conosco. Porque eu preciso colocar em prática. Não é só ouvir, eu preciso ouvir e praticar. Porque só ouvir não vai mudar minha vida. O que vai mudar minha vida é quando eu ouço e pratico. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos nessa noite por Tua palavra. Senhor, nós queremos que a nossa chama se mantenha acesa. Nós queremos queimar com o Senhor todos os dias, queimar a nossa vontade, o nosso eu, arder na Tua presença, de vontade de estar contigo, de obedecer Teus mandamentos, de nos inclinarmos ao Teu querer, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, a nos abster daquilo que tem nos afastado. Nós não somos escravos da nossa vontade, nós somos escravos de Cristo, que pagou um alto preço por nós, e nós venceremos para louvor, honra e glória do Senhor. Ansiamos por Ti, Espírito Santo. Vem sobre o nosso íntimo, nos mostra aquilo que precisamos abandonar deste mundo, para vivermos inteiramente por Ti. É o que queremos e pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome do Senhor.